que encontra-se no livro de... Deixa eu abrir aqui. No livro de Isaías. Ultimamente eu tenho lido muito Isaías. Isaías 53. Isaías 53, a partir do versículo 1. Isaías, para quem não sabe, ele é um profeta que escreveu muito a respeito de Jesus. E olha que Isaías veio muito antes de Jesus Cristo. E quando nós vamos ler o livro de Isaías, nós percebemos que ele, em um determinado início da sua vida com Cristo, ele pensou em parar. Por conta da morte do rei Osias. Porém, a partir do momento em que ele entrou no templo do Senhor, ele teve um encontro com o Senhor, ele entendeu que ele não poderia parar. Às vezes nós queremos parar quando as coisas complicam, quando as coisas ficam difíceis, mas a ordem de Deus é que nós continuemos, mesmo que estando difícil, mesmo que tudo pareça estar estranho, nós precisamos confiar no Senhor. Se Isaías tivesse parado lá no início da sua caminhada, não teríamos grandes revelações da parte de Deus para nós nesse tempo de hoje. Então Isaías 53, capítulo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação? Já começa com uma pergunta. Quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura a olharmos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O texto aqui está dizendo que Isaías está falando sobre Jesus Cristo. Jesus tomou sobre si as nossas dores. O castigo que era para mim, que era para você, Cristo levou sobre si. Quando? No momento em que ele foi para a cruz do Calvário. Esse texto ele descreve a morte de Jesus. Se você for observar bem, descreve a caminhada de Cristo, e até a caminhada até onde? Até o Calvário, até a cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Sabe o que é que nós achávamos dele? Que ele era aflito e desprezado. E naquele instante ele estava levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Às vezes eu me paro a observar o quão grande amor de Jesus Cristo, a ponto de ele se despir da sua glória e morrer de uma forma tão vergonhosa. Porque a Bíblia diz que todo aquele seria maldito, aquele homem que fosse pendurado em um madeiro. Então Jesus se fez maldito por mim, como ovelha muda ele foi ao matadouro.
E hoje nós observamos pessoas que olham e não dão crédito ao que Jesus fez, continua desprezando. E o texto começa a descrever: Cristo já nos libertou de toda enfermidade, de toda doença, e a principal libertação que Cristo nos trouxe é a vida eterna. A morte já não tem mais poder sobre a nossa vida. Todo mundo que vive aqui nessa terra tem um ciclo, independente de que seja uma planta ou uma pessoa, ou qualquer ser. É um ciclo de vida: nasce, cresce, reproduz e morre. Porém Jesus veio, deu a sua vida, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, ressuscitou o terceiro dia, e a ressurreição de Jesus nos traz esperança. Por quê? Jesus fala: eu fui o primeiro a ressuscitar dos mortos, para que vocês tenham esperança. Então Jesus, Ele conquistou, além de tudo isso para nós, Ele ainda nos conquistou para a gente a vida eterna. Esse é o maior medo de todas as pessoas, é morrer e acabar, ser esquecido. Mas Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que era preparado para mim e para você, Ele tomou sobre si. Versículo 5 disse: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. A Bíblia relata aqui na noite da crucificação, no dia da crucificação de Cristo, um soldado o feriu com uma lança para saber se de fato ele já havia morrido. Aqui já me traz uma memória, enquanto estava Jesus na cruz, um ladrão de um lado, um ladrão do outro, e um olhou e disse: se tu és Cristo, salva a ti e a nós também. Porém um outro disse: rapaz, não faça isso. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus vira para ele e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o que eu acho interessante aqui é que quem morreu primeiro? Os dois ladrões ou Jesus? Primeiramente Jesus morreu, porque Ele disse que ainda hoje estarás comigo. Então quando aqueles homens morreram, Jesus já estava esperando eles, porque Ele disse que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o lugar onde os que dormem no Senhor aguardam o grande dia da ressurreição. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Por isso, enfermidades hoje na carne pode até nos afetar, pode até nos destruir essa carne, mas ela não tem mais o poder de tirar a nossa vida, porque a vida aqui na terra ela é passageira. A Bíblia diz que passar de 70 é de cansaço e de fadiga. Nada se compara com a eternidade. Porém, existe a eternidade no céu ou a eternidade no inferno. E Cristo não quer que nós iremos para o inferno. Cristo quer que eu e você estejamos nos céus com Ele, porque foi para isso que Ele morreu. Ele disse: olha, eu vou também morrer, mas ressuscitarei, e eu vou para casa, mas eu voltarei outra vez. Está lá em João 14, para que aonde eu estiver, estejais vós também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas Cristo foi transpassado. Às vezes sentimos algumas coisas, algumas ingratidões que parece que fomos transpassados. Tem pessoas que nós amamos, protegemos, guardamos, e quando chega um belo momento, ela te fere, ela te trai, ela vira as costas para você. Aí sentimos uma tamanha dor. Imagine você a dor que Cristo sentiu ao ser transpassado, ao ser pregado nas mãos, nos pés, com cravos. Você já teve a experiência de um prego estar batendo com martelo e furar uma das suas mãos com um prego? É uma dor terrível.
Imagine Jesus ali, mas Jesus não negou momento algum, Jesus não desistiu. Portanto, não são as lutas que vão nos fazer desistir. Jesus disse assim: olha, se você quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo assim: ó, eu sou o exemplo, eu sou o caminho, segue-me, e eu vou na frente, você vai acompanhando os meus passos, você vai conseguir, você não vai desistir, venha comigo, troque seu fardo pelo meu, porque eu posso te conduzir, eu posso te levar, eu posso te direcionar, você não vai desistir a ponto de olhar para trás, se você estiver com o olhar fixo em mim. Jesus é a mudança, Jesus é a transformação que o mundo precisa, que as pessoas precisam, que eu preciso, que você precisa. Jesus é a transformação. E aí o versículo 6 fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Andávamos como ovelhas desgarradas, cada um queria seguir o seu próprio caminho, estávamos sem direção, estávamos sem esperança, não sabíamos o que fazer, e Jesus veio para nos mostrar a direção, o caminho, a esperança. Ele carregou todas as nossas iniquidades. Jesus foi oprimido, foi humilhado, diz assim no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha foi levada ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Tudo isso por amor. A maior prova de amor foi a que Jesus fez por mim e por você. Jesus, ele é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa, desde que nós permitimos. Precisamos tomar decisões na nossa vida, precisamos dizer: a partir de hoje não farei tal coisa, a partir de hoje eu farei o possível para não errar mais, e Jesus nos dará força, porque não é na nossa força. A Bíblia diz assim, ó, diga ao fraco: eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus não chamou aqui os fortes, Jesus não chamou os preparados, Jesus chama filhos. Eu sou filho, você é filho. Jesus nos chama para perto dele, porque ele vai nos fortalecer, é dele que virá a nossa força, é dele que virá a nossa resistência. Só Jesus pode mudar a vida de um homem, só Jesus pode mudar a minha vida, só Jesus pode mudar a sua vida. Não é conto de fada, não é bruxaria, não é macumba, não é porque você é melhor ou pior, é Jesus Cristo que vai mudar a minha, a sua vida. Versículo 8: pela opressão e pelo juízo ele foi levado de sua linhagem, e quem preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi referido por causa das transgressões do meu povo. Designaram para ali uma sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve sua morte, embora não tivesse feito injustiça nenhuma, engano fosse encontrado na sua boca. Pilatos, quando ele tenta de alguma forma não julgar Jesus, não sei por qual motivo, mas creio, ele não queria se envolver com aquilo. Ele fala: eu não vejo nesse homem pecado algum, eu não vejo nesse homem o que eu vou condenar um inocente, porque esse homem não fez nada. E os judeus, naquela fúria, então Pilatos pega um ladrão, um salteador, um homem terrível, que todos os judeus temiam aquele homem chamado Barrabás, e aí ele disse: olha, provavelmente eles vão escolher Barrabás, porque as pessoas tinham medo de Barrabás, até os próprios judeus tinham medo, porque Barrabás era um revolucionário, ele queria a mudança dos judeus, ele queria a libertação dos judeus, mas ele queria isso à força. Então, independente se fosse judeu ou não judeu, que não quisesse abraçar a causa dele, seria morto. Era na força. Então Pilatos diz: olha, quer que vos soltem? Todo ano na Páscoa eu libero um prisioneiro. Então está aqui Jesus e Barrabás, qual vos quereis que eu solte?
E a Bíblia diz que lá naquela multidão tinha pessoas incitando a multidão, dizendo: olha, escolha Barrabás, escolha Barrabás. E aquelas pessoas começaram a gritar: Barrabás, soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus. Pessoas que ali já tinham sido curadas por Jesus, já tinham sido libertas por Jesus, Jesus já tinha ressuscitado dos mortos, Jesus tinha feito maravilhas naquele lugar, mas as pessoas escolheram Barrabás. Mas todavia, versículo 10, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazê-lo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual é a vontade do Senhor? É que nenhuma alma se perca, mas que todas sejam salvas. Jesus morreu por todos, a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos, porque a salvação é para aqueles que aceitam a Jesus, são para aqueles que entendem. O que é aceitar Jesus? É seguir os seus mandamentos, é seguir a sua forma de viver, é seguir a Jesus. Isso é ser, sabe, é aceitar a Jesus, aceitar a sua palavra, porque aquele que não ama Jesus não ama o Pai. Aquele que ama Jesus é amado do Pai, e o Pai viverá para ele, será para ele a melhor coisa que aconteceu, porque Jesus disse que eu e o Pai somos um. E não podemos amar a Jesus se nós não amamos a sua palavra. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo, Jesus é o início e o fim, Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o caminho, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Jesus morreu para que a vontade do Pai fosse concretizada. Era um plano perfeito, um plano de salvação. E hoje eu sou grato ao Senhor, porque Ele me encontrou. Eu sou grato ao Senhor porque Ele tem mudado a vida de muitas pessoas nesse globo. Mas a salvação são para aqueles que querem a Jesus. As pessoas têm dito aí que todos os caminhos levam a Deus, é mentira do diabo. Jesus ama a todos, Jesus amou a todos, Jesus morreu por todos, mas a salvação não é para todos, são para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e faz de Jesus a sua vida. Ser cristão é um estilo de vida, são os seguidores do caminho. Apelidaram o povo de Deus como seguidores do caminho naquela época, como uma forma de chacota, como uma forma de desfazer, mas esse não veio a calhar. Os seguidores do caminho. Que caminho? O caminho de Jesus, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real. Ele verá o fruto do seu trabalho, de sua alma ficará, e sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus me justificou. Jesus te justificou. Justificou de quê, pastor? Dos nossos pecados. Dai todo o pecado que você tinha, Jesus já pagou. Seu Francisco, todo o pecado que tinha na sua vida, Jesus já pagou. Todo o pecado que eu tinha, Jesus já pagou. Ele nos justificou. Ele morreu por mim e por você, e todo o pecado já foi perdoado. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado no céu. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Jesus já pagou a conta. Por isso, eu lhes darei da sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele partirá o despojo, pois
derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O que é o despojo? O rei Davi estava em uma batalha, e quando ele retorna, os seus inimigos haviam saqueado todo o arraial, levado as mulheres e crianças, e deixou a terra desolada, devastada. E Davi já tinha muito tempo na guerra, cansado, com fome, e ele orou ao Senhor, e o Senhor: pode ir, que eu vou entregar nas suas mãos. E Davi chamou algumas pessoas, os homens alguns não quiseram ir. Davi disse: fiquem aí vocês tomando conta das coisas, da bagagem, e nós iremos. Aqueles que quiserem vir comigo, pode vir. E Davi saiu para a batalha e conseguiu retornar com todas as suas famílias, familiares, tudo, toda a riqueza. Ela ainda trouxe toda a riqueza daqueles inimigos que eles derrotaram. E aí Davi, no momento da vitória, dividiu toda a riqueza, tanto com quem foi, tanto com quem ficou. Aí se começou a dizer em toda a nação o despojo de Davi, as riquezas que Davi conquistou, ele dividiu com todos. E assim Jesus fala aqui na sua palavra: por isso lhes darei da sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus venceu a morte, e a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, e Ele vai dividir o despojo, as riquezas, as conquistas, com essa vitória comigo e com você. Por isso vale a pena. Por isso vale a pena seguir a esse Jesus. Jesus é bom, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus muda a vida, Jesus nos orienta, Jesus nos dá direção. Hoje se tem falado muito pouco sobre Jesus, e mais sobre si, sobre o homem. Por isso precisamos pedir: dá-nos um novo coração igual ao teu, ensina-nos a amar o nosso irmão. A igreja precisa amar as pessoas, nós precisamos amar as pessoas. Quando a igreja entender que precisamos nos unir, todos como um. Jesus nos ensinou a ser unidos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Filhinhos, olha como Deus nos trata, como Jesus nos trata, filhinhos. Sabe o pai olhar para um filho e dizer assim: meu filhinho amado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é a chave para tudo. Coríntios 13 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, eu nada seria. O que adianta eu ter tudo e não ter amor? Mas a Bíblia diz que um dia o veremos face a face como Ele é. Mas o amor é a maior coisa que nós temos. O amor supera todas as coisas. Precisamos amar o nosso irmão, precisamos amar o nosso próximo, precisamos estender as mãos, precisamos abraçar, precisamos lutar pela causa de Jesus, todos juntos como um só corpo, o corpo de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que essa palavra fique guardada em nosso coração. Não é por muito falar, o importante é que a palavra seja pregada. Você que nos ouve, que nos assiste, Deus abençoe a sua vida. Senhor, leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, nos dá uma semana de paz, tranquila, uma semana abençoada. Aquele que tem comércio, que o Senhor abençoe. Aquele que tem emprego, que o Senhor possa abençoar. Aquele que está sem emprego, que o Senhor abra as portas de emprego. Abençoa tudo, Senhor. As famílias, os familiares, abençoa, nos dá um direcionamento, dá uma noite de sono tranquila, abençoa a nossa vida, abençoa a prefeita dessa cidade, abençoa o governador desse estado, abençoa o presidente desta nação, abençoamos todos no globo terrestre, abençoa cada filhinho neste momento que precisa do teu socorro, abençoa, abraça-nos com teu amor, nos conforta,
confronta, nos traz de volta ao caminho, nos traz mais para perto de Ti e façamos entender o quão maravilhoso é servir ao Senhor. Por isso eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Vamos ficar de pé. Levante suas mãos assim. Que o amor de Deus Pai, assim seja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus. E você diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém?